Graça e paz, amada igreja, boa noite. Boa noite a todos também que estão online nessa noite. Nós estamos iniciando esse culto de Santa Ceia, onde nós iremos lembrar da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ficar em pé, amados, e fazermos a leitura da palavra de Deus que está em Isaías, capítulo número 53. Isaías 53, até o versículo de número 4. Quem está feliz com Jesus essa noite? Graças a Deus, estamos felizes por estarmos na presença do Senhor, termos essa liberdade de estarmos adorando a Deus. Muitos países aí estão cada dia mais fechando as portas para o Evangelho, né? A China não pode ter mais culto online, mas graças a Deus nós temos esse privilégio de nos reunirmos no nome do Senhor Jesus para adorarmos o nome dele. Vamos ler Isaías 53. Quem creu em nossa mensagem, a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado, e nós o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Amém? Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Para você ver, Isaías era lido nas sinagogas, e Jesus estava na frente deles, né, pregando em Jerusalém, e eles não conseguiam enxergar isso aqui. Mas graças a Deus, isso é revelação, e nós louvamos a Deus por Deus ter revelado esta graça para nós, amém? Graça é isso, é favor imerecido, é Deus alcançando o pecador sem merecer, abrindo nossos olhos para o Evangelho. Vamos orar a Deus nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, por estarmos na tua casa, por termos esse privilégio de te adorar, de te bendizer, de engrandecer o seu nome, Senhor, de falar das tuas maravilhas, de sermos discipulados. Senhor, nós te agradecemos por esse privilégio. Nós agradecemos, Pai, pelas nossas vidas, e que nós, cada um de nós, Pai, saibamos valorizar o seu sacrifício, valorizar, Senhor, aquilo que o Senhor fez por nós, valorizar a sua morte na cruz, Senhor. Que nós também, Senhor, possamos oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, que é o nosso culto racional. E recebe a nossa adoração, o nosso louvor neste culto, Senhor, tão sublime, para a glória do nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Saudamos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar ao Senhor nessa noite com louvor para sempre. Glória a Deus, Senhor Jesus. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou, levou, levou. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pai o abandonou, seu som, seu respirar, em trevas se encontrou o fim.
poder das trevas vencido foi, até estremeceu, sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, aleluia. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, Glória a Deus, aleluia, Jesus. Exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia.
mais que tudo. Aleluia, Jesus. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és de início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Obrigado pelo seu amor, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado é teu nome, Jesus.
graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Aleluia. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus
Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você percebeu que nós somos objeto do amor de Deus? Aleluia. O quanto Deus nos amou, o quanto Deus Ele se entregou por nós, na verdade. Eu estava ali no meu canto adorando a Deus com esse louvor e pensando quantas vezes eu sou tão egoísta, quantas vezes eu sou tão... quero tanto para mim e não quero entregar para o Senhor a minha vida para pregar o Evangelho. Ele fez tudo por nós. E a única coisa que Ele pede para nós é que nós concluamos a obra que Ele deu início, amém? E de ao mundo pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho é nós trabalharmos na obra do Senhor, pregando a palavra, também na obra social, ajudando. E nós queremos orar neste momento pelos dizimistas, por aqueles que mantêm essa obra, amém? E vamos orar também para que Deus coloque no nosso coração aquilo que Deus colocou no coração da igreja de Jerusalém. Que eles se sentiam tão amados por Deus e eles viam o sofrimento dos apóstolos, e eles viam o sofrimento de Jesus. E através daquilo eles davam tudo aquilo que eles tinham para a obra de Deus. Deus não está querendo que você entregue tudo, mas Ele quer a tua vida na mão dEle, amém? Todo desprendimento. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos amou, o Senhor entregou o teu Filho na cruz por nós, Senhor. E quantas vezes nós somos tão egoístas, nós não queremos servir o Senhor de todo o nosso coração, nós não queremos pregar o Evangelho, muitas vezes nós temos medo, temos preguiça, mas nós oramos nessa noite, Senhor, para que o Senhor desperte o nosso coração para te servir. E nós oramos também, meu Pai, por cada ofertante, por cada dizimista que vão ofertar na tua casa, que ofertam na tua obra, que o Senhor venha abençoar cada família, Senhor, que não venha faltar, Senhor, alimento, Senhor, que não venha faltar, Senhor, a saúde, que não venha faltar, Senhor, que o Senhor venha colocar as suas mãos, venha afofar o leito na enfermidade daqueles que estão enfermos, e venha dar-nos graças para vencermos, no nome de Jesus Cristo. Abençoa a tua igreja, abençoe os trabalhos sociais, abençoe, Senhor, aqueles que estão trabalhando no social da tua casa, aqueles que estão dando aulas para as crianças. Senhor, abençoe a todos, no nome de Jesus, amém. Em comunhão
agradecemos, ó Deus. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, Senhor. Senhor, te pedimos, Senhor, que desde já, Senhor, o Senhor já tenha recebido, Senhor, os nossos louvores e nossas adorações, Senhor. Porque saímos de nossas casas, ó Deus, e nos entregamos totalmente a Ti, Senhor. Agradecemos, Senhor, pela comunhão que temos uns com os outros aqui, Senhor, em nome de Senhor Jesus Cristo. E que nossa comunhão venha crescer cada vez mais e mais, Senhor, que seja tudo feito para a honra e glória do Teu nome, Senhor Jesus. Agradecemos, ó Deus, pelos dízimos e ofertas depositados no gasofilácio, Senhor, em Tua casa, Senhor. Abençoe, Senhor, as mãos que irão manuseá-las, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que seja tudo feito, Senhor, mais uma vez para a honra e glória do Teu nome, porque Teu é o reino e a glória para todos sempre. Amém. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção, temos uns com os outros, por meio de Cristo. O compromisso de edificar, de repartir e abençoar, sempre uns aos outros, em comunhão, sempre uns aos outros, em comunhão. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá. Louvado seja o nome do Senhor. Também quero cumprimentar os irmãos que estão nos seus lares aí, online, né? Estão acompanhando. Ceia, não tem como, só presencial, tá? Não existe ceia online, né? Só presencial. Meus irmãos, graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na casa do Senhor, para louvarmos ao Senhor. E hoje nós estamos encerrando essa série de mensagens, essencial e invisível aos olhos. E já foram 4 mensagens. Apenas para recapitularmos, na primeira nós falamos sobre o toque da graça, sobre o cego Bartimeu, que viu, sendo cego, o que aqueles que enxergavam não conseguiu ver, né? Aqueles que não enxergavam disseram, é Jesus de Nazaré. E nós falamos sobre essa forma pejorativa que sempre era usado quando se falava de Jesus. É Jesus de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí, mas para o cego, Jesus era o filho de Davi. Então nós falamos do encontro, da graça se movendo em direção a este cego. No segundo nós falamos sobre a essencialidade de ouvir a voz do amor, de ter convicção que Jesus, quando estava prestes a se batizar, indo para João Batista, ele ouve uma voz: este é meu filho amado, a quem me comprazo. E dali ele foi levado ao deserto. Mas esta convicção de ser filho amado, então nós temos que ter essa convicção que nós somos filhos amados de Deus. E a terceira mensagem foi decisões do coração. Nós falamos sobre o jovem rico que se encontrou com Jesus, foi atrás da pessoa certa, com a pergunta certa,
teve a resposta certa, mas ele tomou uma decisão de sair triste diante de Jesus. Ele se entristeceu. E semana passada nós meditamos sobre a essencialidade do relacionamento com o Pai. Nós falamos sobre o filho pródigo, né? Ambos estavam perdidos. Tanto o que saiu, mas também aquele que ficou. Estava tão perdido dentro da casa do Pai, quanto aquele que havia saído. Hoje eu quero pensar com vocês sobre consciência de propósito. Nós, como discípulos de Jesus, nós temos que ter essa consciência de qual é o nosso propósito. Qual é o nosso propósito de vida? Para que Jesus nos chamou? Para que nós somos discípulos de Jesus? Hoje nós encerramos aqui, e eu quero que nós venhamos sair daqui entendendo e buscando o propósito das nossas vidas. Eu não sei se você já assistiu um filme antigo já, com o título A Volta do Capitão Gancho. E nesse filme, Peter Pan não é mais aquele garoto vestido de verde que vivia na Terra do Nunca. Peter Pan agora ele vive em Londres, tem 40 anos, e ele se casou com a filha de Wendy, que ele conheceu lá quando ele era criança. E aí, aos 40 anos, agora ele vira executivo, e ele agora disputa vendas, disputa ações no mercado de vendas. E uma certa feita, o filho dele, a neta de Wendy, está contando para sua avó, e disse como o seu pai era cruel com os seus concorrentes. E o Wendy vira-se então para Peter Pan e diz: Peter, você virou pirata. O que ela estava querendo dizer? Peter, você perdeu o propósito da sua vida qual você era antes. Você não é mais aquele garoto que ama viver. Você não é mais aquele garoto que voa. Você agora está igual o Capitão Gancho. E quantos perderam a consciência de propósito e esqueceram da sua vocação de discípulo e estão se tornando piratas? Quantos? E vocação tem a ver com propósito. Para Martinho Lutero, ele entendia que a nossa vocação, seja ela profissional, talento ou recursos, o fim dessa vocação não está em nós mesmos, mas está em abençoar o próximo e amar a Deus, através dos talentos, através dos recursos, através da vocação, através da sua vida profissional, em tudo. Tudo isso, o propósito maior está em amar a Deus. E Jesus contou uma história. Jesus narrou uma história na casa de Zaqueu para ilustrar e mostrar sobre o propósito de um servo de Deus. E eu quero pensar com você nessa história nesta noite. Está em Lucas 19, capítulo 19, versículo 11 ao 27. Mas eu quero ler com você somente o versículo 15, depois nós iremos acompanhar na Bíblia toda essa parábola. Lucas capítulo 19, versículo 15. Todos encontraram? Amém? Diz assim, versículo 15 somente. Depois de ser coroado, ele voltou e chamou os servos, aos quais tinha confiado o dinheiro, pois queria saber quanto haviam lucrado. Vamos ler novamente? Depois de ser coroado, ele voltou e chamou os servos, aos quais tinha confiado o dinheiro, pois queria saber quanto haviam lucrado. Amém? Feche seus olhos comigo. Deus, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados.
perdoa as minhas falhas, minhas transgressões, e fala conosco nesta noite. Tenha misericórdia de nós, precisamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Jesus ainda está na casa de Zaqueu, e há várias pessoas ali com ele. Jesus está ali e o povo está atento para o que Jesus vai dizer. Porém, as suas perspectivas referentes ao reino de Deus são erradas. No versículo 11 diz: pois o povo achava que o reino de Deus começaria de imediato. E de fato, o reino começou. Jesus disse: o reino é chegado até vós. Mas este reino que eles esperavam que começaria de imediato, seria um reino político, um reino que quebraria o jugo de Roma, e agora eles se tornariam senhores de Roma. Mas eles estavam enganados, e Jesus quer corrigir esse conceito equivocado que eles e muitas pessoas ainda hoje têm, o conceito do reino de Deus. E eles estavam então esperando esse reino político e terreno. A parábola conta sobre um homem nobre, que se ausenta da sua terra para ir tomar posse agora de um reino. E depois de tomar posse desse reino, este homem agora volta como rei daquela terra. E este homem nobre da parábola, nós sabemos que simboliza o nosso Senhor Jesus. Ele inaugurou o reino da graça e irá voltar então para estabelecer o reino de glória, o reino pleno. Antes de ir embora, o nobre então entrega 10 moedas. Talvez na sua tradução está 10 minas, né? Essa não é a mesma parábola das dracmas, mas ele entrega 10 moedas. Esta moeda tem o valor de 100 dracmas. Uma dracma, um dia de serviço, para 10 de seus servos, deixando então uma ordem para eles, apenas uma ordem. Essas moedas deveriam ser investidas, e investidas também serem multiplicadas. E na sua volta, Jesus, este nobre, representando Jesus, este nobre iria voltar agora e pedir contas a seus servos, e esses servos iriam prestar contas, e eles seriam recompensados conforme aquilo que eles obedeceram. Então ele recompensa os servos fiéis, ele repreende o servo infiel, e dá ordem de execução àqueles que não queriam como rei. Então eu quero tirar com você algumas lições dessa parábola. Na parábola, primeiramente, há 2 grupos: os servos e os que se opõem a este rei. Antes de partir, reuniu 10 de seus servos e deu a cada um deles 10 moedas de prata, dizendo: invistam esse dinheiro enquanto eu estiver fora. Seu povo, porém, o odiava e enviou uma delegação atrás dele para dizer: não queremos que ele seja nosso rei. Então nós vemos que há 2 grupos: há os servos, que recebem as suas moedas, e há aqueles que odeiam, que eles não querem esse nobre como rei. Aqui fica claro que em nossa cultura sempre terá opositores a Jesus, e sempre terá opositores ao reino de Deus, e sempre terá opositores aos princípios deste reino, do reino de Cristo Jesus. E não adianta, meus irmãos, não adianta, nós ficamos indignados, nós vemos as coisas, isso daí nos dá ira, nos dá raiva, mas não adianta, nós queremos colocar os nossos princípios goela abaixo nas pessoas, sem que as pessoas antes tenham um encontro com este evangelho poderoso, sem que haja transformação de vida. E eu fico olhando, alguns ficam querendo que a cultura e a sociedade estejam de acordo com os princípios bíblicos. Isso é impossível. É impossível.
sem transformação do Evangelho, ninguém, nenhum governante vai conseguir fazer isso. Apenas o reino de Deus pode fazer isso. Sempre terá opositores a Jesus. E sempre terá opositores aos princípios do reino de Deus. Mas isso é assunto para a nossa próxima série que nós vamos iniciar semana que vem. Mas nós vamos falar aqui especificamente sobre os servos nesta noite. Os servos, eles recebem recursos e propósito. Os servos recebem recursos e propósito. O rei, antes de partir, ele deu então aos seus servos 10 moedas. Ele deu recursos a estes homens. Ele não deixou desamparado. Ele não deixou sem nada. Ele deu a esses servos recursos. E depois, ele disse para que eles fossem fazer algo com isso que ele deu. Deu um propósito. Eu te dou o recurso, mas também você tem um propósito a atingir. E qual era esse propósito? O propósito é simples. Multipliquem. Em algumas traduções vai dizer, invistam. Invistam. A passagem aqui é clara. Não precisa de nenhuma revelação. A passagem aqui, Jesus está falando direto com aqueles homens, e Jesus está falando diretamente conosco. Eu e você recebemos recursos de Deus. Eu e você recebemos talentos de Deus. Eu e você recebemos dons de Deus. Eu e você recebemos características próprias que Deus nos deu. Eu e você recebemos influência. E o que Deus quer que nós façamos com tudo isso? Multiplique. Multiplique. Invista. Você tem um propósito. É simples. A palavra de Deus é simples. E o texto então continua. E agora este rei volta e ele quer a prestação de contas. Tem que prestar contas com o rei, porque ele deu um valor, ele deu o propósito, ele falou o que era para fazer, mas sempre irá existir a prestação de contas. Depois de ser coroado, ele voltou e chamou os servos aos quais tinha confiado o dinheiro, pois queria saber quanto haviam lucrado. O rei, depois de se ausentar, ele retorna, aí ele assume o reino, ele voltou e pediu a prestação de conta. O que eles haviam feito com os recursos que ele lhe havia dado. E aqui é um problema sério, porque eu e você, talvez mais eu, nós temos dificuldades de prestar contas. Nós temos dificuldade de prestar contas. No relacionamento nós temos dificuldade de prestar conta. Filhos têm problemas de prestar contas. Muitas vezes funcionários têm problema de prestar contas. Temos problema de prestar contas na Receita Federal. Nós temos problema de prestar contas. Aliás, o primeiro homem, quando chegou a hora de prestar contas, ele se escondeu. Ele percebeu que estava nu e se escondeu. Nós temos dificuldade em prestar contas. O que nós fizemos com os recursos que Deus nos deu? Nós iremos prestar contas. O que nós fizemos com os talentos que Deus nos deu? Vai chegar a hora que nós iremos prestar contas. O que nós fizemos com a influência que Deus nos deu? Nós iremos prestar contas. O que nós fazemos com o tempo que Deus nos dá? Nós vamos ter que prestar contas. Mas a história continua. E aqui nós vemos todos servos. Todos servos. Aqui não são os que se opõem.
O primeiro servo disse: eu investi seu dinheiro e ele rendeu 10 vezes a quantia recebida. O segundo servo disse: Senhor, investi seu dinheiro e ele rendeu 5 vezes a quantia recebida. O terceiro servo, você vai perceber que já arrumou desculpa na sua prestação de conta. Ele já deu um jeitinho de querer se esquivar da responsabilidade que recebeu. O terceiro servo disse: trouxe de volta apenas a quantia recebida e disse: Senhor, escondi seu dinheiro, eu não perdi nada. Está tudo aqui. Eu não perdi nada. Eu escondi ele, porque esse daqui é o ortodoxo. Tudo certinho, retinho, sabe? Mas também não multiplica. Mas também não quer prestar conta da maneira certa. Senhor, escondi seu dinheiro para mantê-lo seguro. Tive medo, pois o Senhor é um homem severo. Toma o que não lhe pertence e colhe o que não plantou. O problema aqui é que a visão que ele tinha do seu Senhor não era, na verdade, como era o Senhor. A sua visão estava distorcida. A sua visão estava errada. Mas aí esse rei, agora, recompensa. E diz: muito bem ao primeiro. Você é um bom servo. Foi fiel no pouco que lhe confiei. E como recompensa, governará 10 cidades. O segundo servo, muito bom servo fiel. Como recompensa, você irá governar 5 cidades. Mas no terceiro ele disse: servo mau, exclamou o Senhor. Suas próprias palavras o condenam. As suas palavras o condenam. Então ele disse aos servos que multiplicaram: tomem o dinheiro deste servo e deem aos que têm 10 moedas. Note que a recompensa é desproporcional. Eles receberam 100 dias de trabalho e ganharam o governo de 10 cidades. O outro recebeu 100 dias de trabalho e ganhou o governo de 5 cidades. O outro não perdeu nada. Ele apresentou o que ele recebeu. Mas ao mesmo tempo ele perdeu o que o Senhor lhe tinha lhe dado. E deu àquele que multiplicou. Essa é a regra do reino de Deus, irmãos. Tudo que Deus nos dá é para servir e multiplicar. Tudo, absolutamente tudo. Eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando de tudo na nossa vida. Tudo que Deus nos dá é para servir e multiplicar. Que assim Deus, então, nos abençoa de forma desproporcional. E aqui não está falando especificamente de valores. Mas a bênção do Senhor nos alcança em todas as áreas de nossas vidas. Mas nós temos que obedecer. Obedecer. Diante disso, então, que vimos, temos algumas aplicações para nós levarmos para casa nessa noite. Diante dessa parábola, diante de toda essa história, o que nós levamos para casa para refletirmos e praticarmos? O que é essencial? É essencial identificar os dons e recursos que Deus deu a você. Nós precisamos identificar os recursos e dons que Deus deu a nós. Eu quero encerrar essa série nessa noite desafiando você, para que você saia daqui nessa noite decidido a prestar mais atenção, estar mais atento, identificar
os dons, os talentos, os recursos que você pode servir mais a Deus. Você tem um propósito de vida. Nós temos um propósito de vida. E muitas vezes nós estamos perdendo isso. Nós não estamos sequer prestando atenção no que Deus nos dá. Muitas vezes nós não estamos atentos com a capacidade que Deus nos deu para servir em tal área. Com a capacidade que Deus nos deu para ter vocação. E vocação não é apenas igreja, pastorado. Vocação é cabeleireiro, manicure, empresário, caminhoneiro. Isso é vocação que Deus lhe dá. Só que eu preciso servir a Deus com isso. Eu preciso servir a Deus com isso. As pessoas estão se esquecendo disso. Eu quero desafiar você a você estar mais atento, a procurar com o que eu posso servir mais a Deus, mais à comunidade, mais à igreja, mais aos meus irmãos, mais aos próximos, mais àqueles que cruzam comigo nesse Brasil afora. Com o que eu posso servir mais? Porque Deus dá, mas Ele pede que multiplique, mas Ele também pede que nós um dia iremos prestar contas. Deixa eu te falar, a questão não é se você recebeu ou não dom de Deus. A questão não é se você recebeu ou não recursos, talentos, influência. Não é esta a questão. O texto diz que cada um deles recebeu. Cada um. Todos eles receberam. A questão não é se você recebeu e pronto, acabou. Você tem uma vocação. E deixa eu te falar, a questão também não é se você tem ou não capacidade e se essa capacidade é criada por você. Deus dá capacidade. Deus dá. A pergunta é: quais são os dons que Deus me deu? E o que eu tenho feito com ele? O que eu tenho feito com ele? Mas segunda coisa para nós refletirmos e praticarmos, nós precisamos fazer render. Usar com fidelidade e excelência. Faça render. Use isso com fidelidade e excelência. O texto aqui não está falando propriamente de valor, mas está falando de trabalhar com excelência a sua vocação. Esses dois servos trabalharam com excelência. Assim tem gente que trabalha com excelência dentro da igreja. Não propriamente na igreja, mas pessoas que estão dentro da igreja fazem seu trabalho com excelência. Outros não. Fazer as coisas entendendo que tudo que nós fazemos é para Deus, transmitimos Deus através daquilo que nós fazemos, nós temos que fazer as coisas com excelência. Com excelência. As pessoas pensam que fazer com excelência e vocação, talvez você também entenda que é o que eu faço na igreja. Não. Você não entendeu errado, você entendeu tudo errado. É também, mas não é somente isso. Não é somente isso. Nós falamos esses dias aqui com os diáconos sobre excelência. Servir a Deus com excelência não é sinal que nós não iremos errar. Excelência não é perfeccionismo extremo. Nós erramos. Mas quando nós fazemos de uma forma que nós entendemos que o que eu faço, o que eu dou é para Deus, eu faço melhor. Eu faço melhor. Porque Deus, quando nos amou,
Ele enviou o que tinha de melhor, o seu próprio Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Nós muitas vezes não fazemos assim para Deus. Eu faço quando eu posso, eu faço quando dá, eu faço conforme eu quero. Sabe o que é isso? É que nós não temos uma consciência de propósito e não sabemos com quem na verdade nós estamos lidando. Se pensarmos assim, que está restritamente à igreja, nós limitamos a nossa vida cristã ao domingo, 1h30 de culto. Somente isso. Mas quando nós entendemos o conceito de vocação, o conceito de excelência, que tudo que eu faço é para Deus e transmito Deus, eu começo então a fazer tudo o que eu faço de melhor, de uma forma melhor. Quando um professor cristão, que não preparava a aula, agora ele é tocado pelo Evangelho de Cristo, e ele entende então que o que ele faz para a glória de Deus, esse professor começa a dedicar agora. Um operário que enrolava no serviço, empurrava com a barriga, né? Quando ele é tocado pelo Evangelho, agora ele entende que ele não trabalha somente para o patrão, mas ele agora trabalha para a glória de Deus. Esse funcionário agora, esse operário, começa a ser destaque dentro da empresa. Por quê? Porque ele faz com excelência as coisas. Um jovem, na escola, na sala de aula, na faculdade, na universidade, quando agora ele entende que o seu estudo não é apenas porque o pai, a mãe ou ele paga, e ele tem que fazer, quando ele entende agora que ele está ali para glorificar Deus, ele começa a se destacar dentro da classe, porque ele está fazendo aquilo para Deus. Uma manicure faz a melhor unha, a cabeleireira faz o melhor cabelo, a vendedora atende com a melhor recepção. O pastor tem que ter dedicação, porque ele não prega para os irmãos, mas ele faz isso para a glória de Deus. O vendedor, a recepcionista, o diácono, o músico, tudo que nós fazemos, quando nós entendemos qual é o final do nosso propósito, que é glorificar e se alegrar em Deus, conforme diz o catecismo de Westminster, esse é o propósito da nossa vida, glorificar e se alegrar em Deus. Nós começamos agora a oferecer o nosso melhor. O nosso melhor. Há uma passagem, 2 Coríntios capítulo 8, se não me falha a memória, que os crentes de Filipos da Macedônia não tinham dinheiro. Não tinham, eles perderam tudo, porque quando eles declararam a sua fé em Cristo, mas o apóstolo Paulo diz que eles procuravam com muitos rogos a bênção de ser participantes naquela obra. Aí ele dá um ponto e vírgula assim e diz assim: porque primeiramente eles se entregaram ao Senhor. Sabe por que muitas vezes nós não fazemos as coisas com excelência? Não servimos a Deus através do nosso trabalho, da nossa vocação, do nosso serviço na igreja, de tantas outras coisas? É porque falta nós nos entregarmos primeiramente ao Senhor. Por causa disso. Quando nós entendermos isso, quando isso entrar dentro do nosso coração, meu irmão, eu tenho um problema. Às vezes eu sou chato com algumas coisas. E isso é toque. Sou chato. Coitada da Gra. Sou chato. Mas não sou melhor que ninguém. Mas isso entrou no meu coração. Eu erro, não é perfeccionismo. Mas isso entrou no meu coração. Que o que eu faço eu tenho que fazer como eu estou adorando a Deus através disso. Estou adorando a Deus através disso.
E erramos, falhamos. Mas que Deus venha penetrar isso dentro do nosso coração. Que Deus venha penetrar dentro do meu coração isso. Porque o dia que eu largar disso, eu vou apenas abrir a Bíblia, apenas para arrancar sermão para pregar no domingo. Apenas para isso. Mas a terceira e último exercício para levarmos para casa nessa noite é: cuidado. Cuidado. E esse alerta é para mim, é para você. Cuidado. Guarde o seu coração do perigo de não fazer nada com o que Deus lhe dá. Cuidado. Porque tem muitos cristãos que no decorrer do tempo estão esquecendo a sua vocação de discípulo e propósito de discípulo. Cuidado. Devemos estar atentos. As pessoas no decorrer do tempo vão perdendo isso. Vão perdendo isso. Lembra da igreja em Apocalipse? Se não me falha a memória, a igreja de Éfeso? Aquela que pegou todos os livros de mágicos, todas as coisas que eram coisas astrólogas, mágicas, fizeram uma fogueira na cidade e se arrependeram dos seus pecados e jogaram no fogo. Cerca de 60 anos depois daquela ótima e linda, maravilhosa conversão, poucos anos depois, Jesus fala, através de João escrevendo a carta: tenho uma coisa contra ti, que vocês abandonaram o primeiro amor. Isso é nós. No decorrer do tempo, eu tenho 30 anos de crente, eu tenho 50 anos de crente, eu tenho 1 ano de crente, tanto faz, se é 1, se é 50. No decorrer do tempo, nós corremos o perigo de virar pirata, se esquecer da nossa vocação, se esquecer do nosso chamado, se esquecer do nosso propósito. Trocarmos tudo isso por coisas banais, totalmente incomparável à beleza da glória que há de vir. Eu quero compartilhar com vocês essa frase que eu estava pensando. Não há espaço no reino de Deus para negligência. Não há espaço no reino de Deus para neutralidade. Não há espaço no reino de Deus para omissão. Tudo isso são ofensas ao Senhor. E além de ser ofensa, traz prejuízo para a causa de Deus. O que nós estamos fazendo com os nossos recursos, irmãos? Será que é somente para o nosso prazer? Somente para nós nos deleitarmos nas coisas que o sistema tem a nos oferecer? O que você está fazendo com o seu recurso? O que você está fazendo com o seu talento? O que você está fazendo com a sua influência no seu trabalho? O que você está fazendo com os seus dons? A questão não é se você recebeu ou não, você recebeu. Um dia nós iremos prestar contas daquilo que Deus nos deu. O que nós estamos fazendo? Negligência, neutralidade e omissão ofende a Deus. Ofende a Deus. E traz prejuízo para a causa de Deus. Não traz multiplicação. Não traz. O que nós temos feito com o que Deus nos dá? Se sobrar um tempo, eu vou. Se der um tempo, eu vou. Ah, mas nada a ver, pastor.
Eu tenho também que curtir. Isso, os irmãos me conhecem. Eu não sou contra, não. Que você passeie, vai lá, fecha um pacote lá na CVC e vai viajar com a família, que é bom demais. Mas, irmãos, trocarmos as coisas de Deus por coisas banais e passageiras, nós estamos ofendendo a Deus. Nós estamos pecando contra Deus. Quando nós estamos trazendo prejuízo para a causa de Deus, nós estamos em pecado. Eu oro, peço para Deus me abençoar, fazer tanta coisa, e na hora que eu recebo, depois a gente vê isso aí, a gente dá um tempinho agora, eu tenho mais coisas para fazer. Irmãos, isso é um alerta para mim. Um dia eu vou prestar contas. Um dia o Senhor Jesus estará perante mim e falar: Robert, o que você fez com os talentos, com os recursos, com os dons que eu lhe dei? O que você fez? E qual será a minha resposta? Senhor, o que o Senhor me deu está aqui, eu guardei, escondi, Mas a ordem não era essa, a ordem era para multiplicar, meu amigo. Então a questão não está em valor, mas está em obediência. Invistam, está no imperativo. Invistam. Não é guardar, não é esconder, mas é multiplicar, investir. O que nós temos feito? Nós vamos orar nesse momento. E nessa noite eu e você, podemos pedir perdão e nos arrepender da nossa negligência, da nossa neutralidade, da nossa omissão, de não administrar aquilo que não é nosso, mas de Deus, porque Ele deu, Ele dá, mas Ele pede de volta. Mas nós podemos pedir perdão nessa noite, arrepender, se converter, mudar de curso. Não adianta nós orarmos aqui: ai Senhor, me arrependi. Deus perdoa, mas Ele espera então uma mudança de mente, uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de curso. Nós podemos nessa noite nos arrepender, pedir perdão a Deus pela nossa negligência, pela nossa neutralidade no reino de Deus, pela nossa omissão, e recebermos de Jesus perdão e graça, pois Ele entrou na história para morrer por nós e perdoar os nossos pecados. Eu quero orar com você nessa noite, que você saia dessa noite aqui pensando, irmão, eu tenho que fazer tudo o que eu faço, tudo que Deus me dá é dele, então eu tenho que fazer para a glória de Deus, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, Pai, queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra que nos corrige. A palavra tua diz que o Senhor ama, por isso o Senhor nos corrige. E eu fico feliz de ser corrigido nessa noite pelo Senhor, Pai. Deus, eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu quero pedir perdão. Perdão dos meus pecados, das minhas transgressões, da minha omissão. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, da minha neutralidade. Muda minha mente, Senhor. Não adianta eu falar aqui e não ter uma mudança de vida. Em nome de Jesus, perdoa meus pecados, Pai. Perdoa minhas falhas. Eu preciso de Ti. Senhor, que essa palavra venha entrar em nossos corações. Que nós venhamos entender que tudo que o Senhor nos dá é para que seja investido no Teu reino, investido, Senhor, através do meu serviço, através da minha vida, através, Senhor, ó Deus, de tudo, dos talentos, recursos, dons, que eu entenda o propósito que eu fui chamado.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Perdoa os meus pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos se colocar de pé. E vamos celebrar a ceia do Senhor. Ainda nesse pensamento. Entendendo que o Senhor fez o seu melhor por nós. Participe da ceia do Senhor, você que é batizado, que está em comunhão com a igreja, seja aqui ou na sua. Participe nessa noite, entendendo que Deus foi até as últimas consequências de dar o seu melhor, enviar o seu próprio Filho para morrer na cruz por nós. Quando você tomar desse pão, desse cálice, fale para Deus. Isso é alimento espiritual. Fale para Ele: Deus, eu quero entender, Senhor, o propósito da minha vida. Eu quero fazer o melhor, assim como através deste símbolo do pão e do sangue, o Senhor fez o melhor por mim. Eu quero fazer o melhor, Deus. 1 Coríntios capítulo 11. Eu vou ler na minha versão, hoje eu estou com outra versão, os irmãos acompanhem aí. Capítulo 11, versículo 23. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: Este é meu corpo que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois se comem do pão e bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmo. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Amém e amém. Nós vamos orar. Se você não pegou o cálice e está em comunhão, batizado, retire na mesinha lá no fundo. E nós vamos estar orando, consagrando esse pão e dando graça. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Pai, pelo teu sacrifício vicário, que nos substituiu na cruz do Calvário. Ó Deus, te damos graça. Te damos graça porque o Senhor morreu por nós, mas o Senhor não está morto. O Senhor ressuscitou ao terceiro dia. E nós ficamos alegres por isso, Senhor, porque nós não servimos um Deus morto, mas nós servimos um Deus vivo que se faz presente no meio de nós. Ó Deus, em nome de Jesus, consagramos este pão então, símbolo do teu corpo. Ó Deus, alimento espiritual para nós. Em nome de Jesus, consagra ele, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Agradeceu a Deus, partiu o pão e disse: Este é meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isto todas as vezes que comerdes, em memória de mim. Amém e amém. Em comunhão, quero viver
com meus irmãos e assim crescer em comunhão. Quero viver com meus irmãos e assim crescer, uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. O compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Deus, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor Jesus, pelo teu corpo que foi rasgado por nós, Deus. Ninguém poderia pagar esse preço, Senhor. Te damos graça também pelo teu sangue, Senhor, derramado na cruz, sangue esse que nos purifica de todos os nossos pecados. Ninguém, Senhor, poderia fazer isso, mas o justo, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, fez isso por nós. Deus, e nós te louvamos, Senhor. Consagra, Senhor Jesus, neste momento este cálice, Senhor, símbolo da nova aliança, em nome de Jesus, Pai. Que quando nós venhamos tomar, Senhor, este cálice, Deus, o Senhor tem poder para curar, para restaurar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Disse Jesus: este cálice é o símbolo da nova aliança. Tomai e bebei todas as vezes em memória de mim. Amém. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. O compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão, sempre uns aos outros em comunhão, sempre uns aos outros em comunhão. Graças te damos, Senhor. Graças te damos, Pai, por esse momento da ceia do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e que, se o Senhor não voltar, nós possamos estar aqui no mês que vem também, sobre o teu cuidado, sobre a tua proteção e sua segurança, celebrando juntamente com os irmãos esse ato, esse memorial, para nos alegrarmos em ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, terça-feira nós temos o estudo bíblico pode se sentar, das 20 para as 8 às 9h20, 10 para as 8 às 9h20. Então, se você deseja participar, nós vamos iniciar uma nova matéria agora, na terça-feira, tá? Quarta-feira, nós temos o nosso culto de oração. Queremos convidar os irmãos para estarem participando, às 20 horas. Sábado nós temos o nosso projeto aí com as crianças, bazar. Se você tiver alguma coisa boa lá para doar, nos procure, traga, certo? E também ajuda no irmão, ajuda a nós divulgarmos aí os trabalhos da igreja, ajuda, tá bom?
E domingo nós estaremos aqui iniciando uma nova série de mensagens. Não perca, Deus tem uma palavra para os nossos corações. Amém? O irmão Cristiano vai estar orando e encerrando. Que Deus abençoe a todos e tenha uma ótima semana. Amadíssimo Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por esse culto tão maravilhoso, Senhor, onde podemos te louvar, te bendizer, te exaltar, participar do teu corpo e do teu sangue, Senhor Jesus. Senhor, guarda cada um de nós debaixo da tua proteção, debaixo da tua provisão, Senhor. Que teu Espírito Santo, Deus, seja sempre o nosso guia, o nosso condutor, e que cada dia o Senhor nos guie, Senhor, para um despertamento, para um reavivamento, para que colocamos os nossos dons e talentos, ó Pai, a serviço do teu reino aqui na terra, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Abençoe cada um, Senhor, em nome de Jesus. Estenda as mãos, amados irmãos, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós. Juntos vamos dizer amém. Deus abençoe cada um dos irmãos. O universo chora, o sol se apagou, Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou, levou. Deus Pai o amor.